Bom dia! A nossa equipe vai apresentar sobre classe de medicamentos sedativos. Você sabe o que é um medicamento sedativo? O termo sedativo é usado para designar um grupo de medicamentos que possuem a capacidade de diminuir o nível de vigilância, sendo útil no alívio de estados em que há uma excitação excessiva. Popularmente conhecido como calmante, esses medicamentos são capazes de reduzir a ansiedade, exercendo pouca ou nenhuma atividade sobre as funções motoras ou mentais. Uma observação importante a se fazer é que os sedativos são substâncias controladas. Isso significa que a sua produção e vendas elas são reguladas. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa, determina uma cor diferente para cada embalagem de medicamento, conhecido popularmente como tarja, indicando o grau de risco que o medicamento pode oferecer à saúde de uma pessoa. Quando se diz respeito à finalidade dos sedativos, os médicos geralmente prescrevem para tratar doenças como ansiedade e distúrbios do sono, porém também pode ser usado como anestésicos gerais, como por exemplo em procedimentos cirúrgicos. Mas o que são fármacos sedativos hipnóticos? O composto dos sedativos, eles são responsáveis pela função da redução da ansiedade, causando um efeito ansiolítico. Já os hipnóticos possuem um efeito de indução da sonolência, assim iniciando ou mantendo o sono. São chamados de sedativos os fármacos que são capazes de deprimir a atividade do sistema nervoso central. Já os hipnóticos, eles só produzem a sonolência e facilitam o início do sono. Os sedativos são divididos em dois tipos: barbitúricos e benzodiazepínicos. Os barbitúricos atuam no sentido de deprimir diversas áreas do cérebro, causando sonolência, dificuldade de concentração, raciocínio prejudicado, relaxamento e sensação de calma. Devido a essas propriedades, essas substâncias são utilizadas em remédio para dor de cabeça, epilepsia, controle de úlceras pépticas, pressão sanguínea alta e para dormir. Exemplos é Amital, Veronal, Butisol, Gardenal, entre outros. Os efeitos tóxicos ou indesejáveis dessa droga são falta de coordenação motora, grande redução da pressão sanguínea, vestígios, redução da urina, espasmos de laringe e crise de soluço. Importante lembrar que essas substâncias são consideradas drogas, pois provocam a dependência física e psicológica. Já os benzodiazepínicos são utilizados principalmente como ansiolítico e hipnóticos. São indicados para o tratamento do transtorno de pânico, das fobias e dos quadros de agitação associados a outras condições psicóticas e são as substâncias de escolha para o manejo da ansiedade e da agitação aguda. Agem ao se ligar com um receptor chamado GABA, que é um complexo de proteínas mediador da atividade inibição neural. Alguns exemplos de medicamentos são o diazepam, alprazolam, midazolam. Os principais efeitos desses medicamentos são a redução da ansiedade e agressão, sedação e indução do sono, redução da tensão muscular e coordenação da ação anticonvulsivante. Alguns efeitos colaterais: problemas de memória, tontura, diminuição de atividade psicomotora e dificuldade de concentração. Índice terapêutico é definido pela relação da quantidade, dosagem, de um fármaco para cumprir sua função terapêutica e para causar toxicidade. Um baixo índice terapêutico significa que a dose terapêutica é próxima à dose para causar toxicidade. Já um alto índice terapêutico significa que a dose terapêutica é mais baixa do que a dose para causar toxicidade, ou seja, é um fármaco mais seguro. Apesar dos barbitúricos estarem na classe dos sedativos hipnóticos,
Eles não são muito utilizados pela prática médica com essa função, e sim mais usados como anticonvulsivante. Esse fato acontece porque eles têm um baixo índice terapêutico. Tanto os benzodiazepínicos quanto os barbitúricos devem ser evitados em mulheres gestantes e que estão amamentando. Mecanismo de ação. Os sedativos atuam nos receptores GABA, ácido gama-aminobutírico, fazendo com que haja um aumento do influxo de íons cloreto, causando assim um efeito depressor do sistema nervoso central, diminuindo a ansiedade. Em relação ao mecanismo específico quanto aos tipos, barbitúricos aumentam a duração da abertura dos canais de cloreto, regulados pelo GABA. Quanto aos barbitúricos, eles quando utilizados em pequenas doses, eles só modulam, só controlam a ação do GABA. Porém, administrado em doses altas, ele age igual ao neurotransmissor GABA. Então, os barbitúricos administrados em altas doses podem deprimir o sistema nervoso central, o que é perigoso. Se for administrado uma dose alta errada, vai ser difícil reverter esse quadro, porque não tem outro fármaco que possa ser usado para frear o efeito. Não tem um fármaco que sirva como antídoto. Benzodiazepínicos potencializam a inibição GABAérgica. Quanto ao metabolismo dos benzodiazepínicos e barbitúricos, os benzodiazepínicos e barbitúricos são metabolizados principalmente no fígado e passam por processos de oxidação e sendo excretados pelo sistema renal através da urina. Diferenças do metabolismo dos benzodiazepínicos e barbitúricos. Os benzodiazepínicos podem formar metabolitos ativos farmacologicamente ou inativos. Já os barbitúricos não formam metabolitos ativos. Os benzodiazepínicos têm efeito cumulativo, ou seja, quanto mais metabolitos chegam aos receptores, maior o efeito. Os barbitúricos têm taxa de metabolismo muito lenta, causando uma meia-vida de eliminação longa. Assim, o médico deve ser receoso ao trocar de medicação e respeitar o tempo de eliminação do organismo do paciente. Os efeitos adversos são tolerância, quando a dose utilizada não faz mais efeito no paciente, fazendo com que ele use uma dose cada vez maior. Depressão exacerbada do sistema nervoso central, como um efeito amnésico, como o midazolam, muito utilizado durante procedimentos e cirurgias, fazendo com que o paciente não se lembre do que aconteceu durante eles. Depressão respiratória. Alguns fármacos que causam menos efeitos adversos são utilizados atualmente, e estes fazem parte de um tipo extra, ou seja, não faz parte dos benzodiazepínicos nem dos barbitúricos. Interações medicamentosas. Os sedativos hipnóticos interagem com algumas classes de medicamentos. São elas: antihistamínicos, pois causam os efeitos depressor do sistema nervoso central, que aliado aos sedativos hipnóticos podem causar efeitos adversos. Os antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes e analgésicos opioides. Existem medicamentos sedativos que merecem destaque. Chopental é um anticonvulsivante e anestésico. Podem ser utilizados em anestesia geral, em procedimentos de curta duração. Sua administração é por via endovenosa. Os efeitos colaterais são anemia hemolítica, ansiedade, taquicardia, calafrios, cansaço, colapso vascular periférico, depressão do miocárdio, depressão respiratória, constrição da laringe, entre outros. Como cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao chopental, é atentar para a forma da apresentação, a dosagem
e a via de administração prescritas pelo médico. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Existe o midazolam. É um anticonvulsivante e indutor do sono. É indicado nos casos de insônia, sedação contínua, sedação pré-cirúrgica. Sua administração pode ser por via oral, intramuscular ou endovenosa, definida pelo médico, Efeitos colaterais: boca seca, episódios de perda de memória, náusea e êmese. Como cuidado específico por parte da enfermagem quanto ao midazolam é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O diazepam é um anticonvulsivante, tranquilizante e ansiolítico. É indicado nos casos de crise convulsiva, como relaxante muscular esquelético e na sedação para exames de procedimentos médicos. Os efeitos colaterais são alterações de desejo sexual, alucinações, ansiedade, boca seca, confusão mental, lipotimia, sonolência, tontura, náusea, excitação e parada cardiorrespiratória. Cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao diazepam. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa deve ser lenta por conta do risco de parada cardiorrespiratória em infusão rápida. Nos casos de administração endovenosa, o medicamento pode ou não ser diluído. A opção da diluição ficará a critério do médico e deverá constar em prescrição médica. Atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O hidrato de cloral é um sedativo indicado na sedação para exames de imagem. Sua administração é por via oral e os seus efeitos colaterais são a depressão respiratória, que é pouco frequente, a apneia, a parada cardíaca, a apneia obstrutiva durante o sono, agitação, euforia, delírio, cefaleia e confusão. O seu uso é contraindicado em pacientes com insuficiência hepática, insuficiência renal grave e gastrite. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao hidrato de cloral é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O fentanil é um analgésico narcótico de curta duração. Sua administração é por via endovenosa e os seus efeitos colaterais são a depressão respiratória, bradicardia e vômito. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao fentanil atenta para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelos médicos. A administração deve ser lenta, devido ao risco de provocar hipotensão, e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. A prescrição médica e cuidados da enfermagem. Os sedativos hipnóticos devem ser prescritos em receituário B, com a cor azul, pois são considerados tarja preta, pelo risco de dependência e tolerância. O médico que irá prescrever deve estar atento ao horário da administração do medicamento, uso de álcool e uso de outros medicamentos, já que uma classe medicamentosa que tem interação medicamentosa com muitos fármacos, principalmente os que causam sonolência. Já o enfermeiro deve checar medicação certa, paciente, dose, via certa, horário, ação, registro, forma farmacêutica, monitoramento certo e também saber as possíveis interações.
Essas são as referências do nosso trabalho e esses são os discentes participantes do grupo. Desde já agradecemos a atenção de vocês e bons estudos.